E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED para falar de um assunto extremamente importante. Conseguir uma informação diretamente da Anfávia que interessa, que vai mudar o paradigma do transporte no Brasil. E eu estou falando exatamente de um plano de eletrificação, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que no ano 2000 a China colocou em prática o seu Plano Nacional de Eletrificação do Transporte e por isso hoje eles estão no estágio super avançado. A União Europeia também tem o seu programa nesse sentido, também tem trabalhado para acelerar a mudança da matriz energética e deixar de consumir combustíveis fósseis, principalmente vindo do petróleo, como a gasolina, o diesel e por aí vai. E no Brasil nada, segue nessa inércia, entre governo e sem governo nada acontece, mudam os parlamentares no Congresso, sabe, ninguém se preocupa com isso, parece, não é verdade? E aí, o que vai acontecer? Isso tem um custo grande para o Brasil, de estar tão desconectado assim com o mundo, com o que está acontecendo de mais moderno no mundo inteiro, tá certo? Então isso vai ter um custo muito sério para o Brasil. E a gente sabe que todas as montadoras, ou a maioria delas são todas estrangeiras, e todas elas estão investindo no Brasil, mas têm suas plataformas globais de desenvolvimento, de lançamento de novos produtos. E se o Brasil ficar tão desconectado com essa realidade, não é que vai chegar depois no Brasil. Será que vai chegar? Será que vai compensar com que eles continuem atuando aqui no Brasil? Olha, fiz essa pergunta para o Luiz Carlos Moraes, que é o presidente da Anfávia, e ele respondeu. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Mas ó, já adianto que a Anfávia vai elaborar um plano, um programa que possa dar um norte para o Brasil. Então, vamos ver o que o Luiz Carlos Moraes respondeu para a gente. Sim, dentro da Anfávia, nós temos feito trabalhos, workshops internos para discutir a questão, mas não para o ano que vem, não para daqui a 2 anos, tentando ter uma visão de país, olhando daqui 30, 40 anos. Né? Olhando a questão dos biocombustíveis, olhando a questão de HVO, diesel hidrogenado, que é o diesel verde, olhando o etanol, olhando a transição, né, desse momento atual para o momento da eletrificação, olhando o que o país precisa ter em termos de infraestrutura, olhando também, não com o olhar só da indústria, mas olhando o olhar também do consumidor, olhando com o olhar do transportador, o custo operacional, olhando a revenda, olhando a questão de emissões de CO2 no mundo. Então, a gente não está deixando de discutir, esse tema está sendo discutido, e a gente está definindo uma estratégia, uma proposta que sendo construída na Anfávia, olhando todas essas dimensões, né? E, obviamente, cada empresa vai definir a sua estratégia tecnológica. Né? Quem vai decidir fazer, no final do dia, o investimento numa determinada tecnologia ou noutra, vai ser a empresa. E também, a gente também tem uma visão de como a gente pode também ser uma plataforma de exportação. A gente sempre tem uma preocupação também que a tecnologia adotada, a rota tecnológica sendo adotada, seja uma solução para o país, mas também seja uma solução do ponto de vista global, que a gente possa exportar e ter ganho de escala e olhar isso de uma dimensão muito mais estratégica do ponto de vista global. É um tema desafiador, né? Isso exige investimentos enormes, mas exigem também uma política pública adequada. Que vocês comparam e perguntam sobre as montadoras lá fora, etc., sempre tem também por trás uma política pública que direciona, que apoia, que estimula. E esse tema também a gente vai querer discutir, ou seja, o que nós queremos ter. E, na nossa visão, isso não é um programa do governo A ou do governo B, é um programa de Estado, é uma visão estratégia de país, né? Olhando todas as dimensões que eu acabei de falar.
A matriz energética faz parte disso. O Brasil tem ativos muito importantes, tem algumas coisas importantíssimas que podem ajudar nessa definição, mas tem que ter um planejamento e um investimento, inclusive, do poder público, para a gente dar mais credibilidade para o investidor tomar a decisão de fazer o investimento nessa tecnologia ao invés de fazer naquela. A gente tem vários temas que estão na mesa e estamos trabalhando muito forte nisso. Então, em breve, a gente vai trazer para vocês uma visão, a visão da indústria para essa rota 2030, 2040, talvez 2050. Pois é, pessoal, não tem nada de concreto para agora, mas ficou confirmado que a Anfávia vai desenvolver um documento nesse sentido que vai ser muito importante junto com todos os seus associados, as montadoras que estão fabricando aqui no Brasil, vão participar dessa discussão para elaborar um documento único que possa orientar, que possa ajudar, dar um norte para o Brasil nesse sentido. E o Luiz Carlos Moraes, vocês viram que revelou que vai compartilhar isso com a gente nos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando para ver os desdobramentos dessa história, né? Se vai ser um Rota 2030, 40, 50, 80, ou seja qual for o horizonte, por mais longe que seja, a gente precisa de um planejamento e precisa começar a implementar isso o quanto antes, para que isso seja plausível, viável, que seja efetivado. Ninguém muda a matriz energética assim do dia para a noite. Precisa tudo de muito planejamento e muito trabalho, precisa de infraestrutura, de incentivos, enfim, tem muita coisa que precisa acontecer. E sobre o restante da coletiva de imprensa da Anfávia, que foi bastante importante, com números de mercado, perspectivas e uma contextualização extremamente pesada sobre o momento em que estamos vivendo, desde o problema da pandemia até ações dos governos estaduais, federal, que na parte econômica não estão ajudando não, pelo contrário, estão piorando. Tem gente aí aumentando impostos, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, enfim, tem um caos aí acontecendo que está atrapalhando muito, só aumenta o custo do Brasil. E eu vou repercutir todas essas informações com vocês nos próximos vídeos aqui do canal MTED. Então, pessoal, eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês e continue acompanhando, tá? Se inscreva no canal, marca o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal MTED e ajuda a gente a crescer. Então, compartilha nos seus grupos do Zap, do Facebook, do Signal, do ICQ, do Telegram, do Instagram, em todos os lugares onde você quiser e puder, tá bom? Manda no TikTok também. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo vídeo aqui no canal do MTED.